Hey, Brainstormer! Teacher Joe here. E será que você pronuncia of direito? Então, por que eu tô falando isso? Porque as pessoas normalmente não pronunciam of direito. Vamos entender o que eu tô falando. Cola aqui na lousa, vem cá. Então, eu vou falar de duas palavras. Eu vou falar desta e desta. E elas são bem parecidas. O que muda é que uma tem um F, a outra tem dois e tal. E também muda o significado, tá? Porque o of é de e o off é desligado. Ou longe, ou desligado de tipo ligado, desligado, ou desligado de não conectado, ou e assim por diante, tá? A ideia do off, com dois Fs, é que a coisa não tá mais onde ela estaria, beleza? Então, a gente tem aqui os dois, a gente tem o of e o off. Eu não sei se você já ouviu, mas se você não ouviu, esse cara aqui, ele não tem som de F no fim, ele tem som de V. Então, esse cara, a gente vai pronunciar of. Esse cara aqui tem som de F no fim, e aí ele vai ter som de off. E aí você vai virar pra mim e falar, mas eu não ouço isso, e aí eu vou virar pra você e falar, então, não ouve mesmo. Por quê? Porque o que acontece na nossa vida de quem fala inglês? Na nossa vida de quem fala inglês, a gente não se preocupa só com a pronúncia da palavra que a gente está se preocupando. A gente tem que se preocupar com a pronúncia da palavra e do que está perto dessa palavra. Por quê? Porque depende da pronúncia das palavras que estão perto, a pronúncia da palavra que você está querendo falar vai mudar. E olha só, vou te mostrar isso daí. O que acontece aqui? Quando a gente tem uma palavra terminando com som de consoante, como é o caso de of, e uma palavra começando com som de consoante, como seria o caso de him, funcionaria. Uma dessas duas consoantes vai ser negligenciada para ser falada. Geralmente, não necessariamente o tempo todo, mas geralmente a pronúncia que é negligenciada é a da consoante que vem no fim da palavra. Por quê? Porque a palavra já foi falada, é o fim dela, então o fim da palavra você já provavelmente entendeu pelo contexto e pelo resto da palavra, então você pode, dar uma zoada na pronúncia do fim dela. E a palavra que tá começando, a gente tendencia a querer pronunciar o começo certo, porque se a gente tá começando a palavra, a gente quer que a pessoa entenda o que a gente tá falando. Se fosse no fim da palavra, seria outra história. Tá fazendo sentido por enquanto? Então, o que acontece? Esse F aqui, ele vai ter som de V bem fraco quando o som seguinte ao of for um som de consoante. E o que é o som do V fraco? É o som do F. Juro pra você. Porque F e V, eles são um par de som. O que eu quero dizer quando eles são um par de som? Tá certo, é o que eu quero dizer. A gente faz o mesmo movimento na boca, o mesmo movimento com a língua, o mesmo movimento inteiro. A única diferença entre um e outro é que a gente aciona as cordas vocais e o outro não. Esse conceito é chamado de voiced e voiceless. E nossa, que feio, peraí. Aí. Então, eu não sei se eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se eu já fiz, ele vai estar linkado aqui. Não lembro mesmo, foi mal. Já fiz tanto vídeo que eu não lembro o que eu já expliquei pra você, o que eu não expliquei. Mas, por que você, então, tem que se preocupar com a pronúncia desse cara? Porque, dependendo da palavra seguinte, a gente vai ter um problema. Por quê? Porque se a palavra seguinte começar com som de vogal, o som de vogal da palavra seguinte vai reforçar o último som da palavra anterior. Isso é pra vida, tá? Isso é pro inglês inteiro, não é só pro of, isso é pra tudo. Tudo do inglês. Se você começa a reparar nas pessoas falando, você vai perceber que isso acontece toda hora. Vou continuar aqui com o mesmo exemplo do of.
Então aqui ele quase não ficou com som de V, ele ficou quase com som de F, ele tá tipo muito quase com som de F. Tanto que nesse caso aqui, se você pronunciar ele com som de F, ninguém vai nem achar estranho. Só que, se liga só, se eu colocar um of e depois do of eu colocar uma palavra que começa com som de vogal, sei lá, of... só tá bom. Já dá pra entender. Então, o que vai acontecer aqui? Por causa desse A, que é uma vogal, lembrando, vogal, A, E, I, O, consoante todo o resto. Explicação fácil, né? O que acontece? Esse cara aqui, ele vai ter o som do V reforçado. Por quê? Qual que é o papel de uma vogal? A gente tem 5 vogais e o resto é tudo consoante. Qual que é o papel da vogal? Juntar som de consoante, é só isso. E se eu tenho uma vogal aqui, outra vogal aqui e uma consoante, eu nem preciso, na verdade, ter uma vogal aqui, tá? Eu posso ter só uma vogal depois da consoante e ela vai deixar a consoante mais forte. Então, quando a gente for falar isso daqui, esse som de V, ele vai ficar bem pronunciado. E aí, se você fala com som de F, vão entender que você falou esse cara aqui e não esse cara aqui. Esse é o problema. Então, quando a gente for pronunciar o of, faz som de V sempre, porque quando for essa situação, ele vai cair naturalmente, of him, e vai estar certo com som de V também. E aqui, se você for falar, você vai acertar e você vai falar ova. Ova mesmo, é tipo ova de peixe, sabe? Que é aquele negócio que eu esqueci o nome agora, mas é redondinho e pretinho ou vermelhinho, caviar! Isso! Que eu não gosto de comidas que vêm debaixo do mar, então não sei o nome delas. Quer dizer, eu esqueço o nome delas, eu sei o que elas são, porque eu preciso saber pra não pedir elas. Então, a gente vai falar of pro cara que tem um F só, e pro cara que tem 2 Fs, a gente vai falar off. Isso é importante, isso faz toda a diferença na hora de ouvir. Então, comece a prestar atenção nisso. E quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Por quê? Porque elas fazem parte do Brainstorm Club. E o Brainstorm Club é a forma que eu encontrei de te dar continuidade, de te dar o que você precisa para você aprender inglês de fato. Por mim, isso seria de graça. Mas de graça você não ia dar valor. E aí, o que ia acontecer? Você ia estar cagando e andando pro negócio. Como eu não quero que você cague e ande, tô cobrando R$10 por mês para 8 horas de aula. Sério mesmo, R$10 por mês, R$10 por mês. Pra qualquer um conseguir aprender inglês. Ah, rima. Eu tô boa de rima hoje. Então, dá uma olhada no Brainstorm Club se você quer aprender inglês. Eu tenho certeza que o bagulho vai te ajudar pra cacete. E as aulas são mó da hora. Elas são parecidas com isso daqui, só que mais legais. Sério que é mais legal a aula? Claro que é. A aula inteira é sempre mais legal do que um micro pedaço, uma explicação de uma coisa que teria na aula. Isso daí em aula, meu, isso daí é tipo um pedacinho, tipo, é 2% da aula, menos. Nossa, esse vídeo é 2% de uma aula, credo. Então, é isso que nós temos pra hoje. Eu vou parar de falar, porque os meus vídeos ficam todos muito compridos e você não gosta de assistir vídeo comprido. Então, é isso que nós temos pra hoje. Você se cuide, não faça nada que eu não faria. Um beijo e até amanhã.